Olá, alunos do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre estações de tratamento de água. Os objetivos: reconhecer aspectos que influenciam na qualidade dessa água, conhecer o que são e quais as finalidades de uma estação de tratamento de água. Vamos observar esta imagem. Na sua cidade, existe algum lugar onde a água é bem limpinha, como esta que aparece aqui na imagem? Se existe, será que podemos beber esta água que aparentemente está limpa? Nem sempre nós podemos realizar o consumo desta água ingerindo esta água. Por quê? Por mais que ela pareça estar limpa, pode ter aqui micro-organismos, aqueles que a gente não enxerga, como bactérias, protozoários. Então essa água ela pode nem sempre estar própria para o consumo, apenas própria para o banho, mas não para o consumo, não para ser ingerida. Vamos ler esta reportagem. Por que a água encanada do Rio de Janeiro estava turva? Esta é uma imagem aqui. Essa reportagem foi realizada pela Isabela Cruz e é do dia 14 de janeiro de 2020. Consumidores da capital e da Baixada Fluminense reclamam de cheiro, gosto e turbidez. Autoridades atribuem problema à proliferação de algas, mas especialistas alertam para a poluição do rio que abastece as regiões. O início de 2020 na região metropolitana do Rio de Janeiro tem sido marcado por reclamações a respeito da qualidade da água fornecida pela SEDAI, a Empresa Estadual de Saneamento Básico. Em 7 de janeiro de 2020, a SEDAI admitiu a presença em algumas amostras analisadas de geosmina, que é uma molécula volátil organoclorado, que resulta da proliferação acentuada de algas e bactérias nos mananciais. Então, quais são os aspectos físicos da água potável? Esta água, conforme a imagem que a gente viu ali, nós vimos a turbidez, nós vimos e observamos, a gente conseguiu ler e observar a imagem que a água tinha cheiro, estava turva, tinha uma coloração diferenciada. Então essa água não estava própria para o consumo. Então a empresa fez análise e descobriu que ali tinham bactérias, tinham algas que acabaram ocasionando tudo aquilo. E aí a gente fala, ok, mas quais são os aspectos físicos então da água potável? Para que a gente possa chamar de água potável, considerar como água potável, tem que ser uma água homogênea, ou seja, onde a gente não vai conseguir distinguir cores. Tem que ser uma água sem cheiro, tem que ser uma água sem coloração. Tem que ser uma água sem sabor. Esta água que tenha passado então por um tratamento sem também nenhum agente patológico, sem bactérias, sem protozoários, sem algas que possam aí trazer algum prejuízo para o nosso organismo. Esta água potável ou chamada pura, esta sim é uma água própria para o nosso consumo. De onde vem a água que nós tomamos? A que nós matamos a nossa sede? Então vem dos mananciais, também chamados de nascentes. Incluem todas as fontes de água doce, superfícies, tanto as águas superficiais quanto as subterrâneas. Subterrâneas são aquelas águas que estão nos lençóis freáticos do planeta e que fornecem água então para toda a população. Então é essa água, dos lençóis freáticos, das nascentes, que são a água, as águas então que chegam para o nosso consumo. Os mananciais, uma vista da confluência, aqui a gente tem uma imagem
da vista da confluência dos rios Grande, de águas mais escuras, e Paranaíba, para formar o nosso grande rio Paraná. A Bacia Platina é a segunda maior bacia do Brasil e da América do Sul. Ela contribui com o abastecimento de cidades importantes dos países do sul do continente. A Bacia Platina é formada pelos rios Paraná, Paraguai e também o Uruguai. Essa é bacia hidrográfica. Vamos à nossa primeira atividade. Água potável pode ser definida como água própria para o consumo, ou seja, aquela que chega dos mananciais, passa por um tratamento e ficam livres de substâncias e organismos que possam trazer doenças. O que são então estes mananciais? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Então, o que são os mananciais? Vamos lá. Mananciais são todas as fontes de água, superficiais ou subterrâneas, que podem ser usadas para o abastecimento público. Isso inclui, por exemplo, rios, lagos, represas e também, que a professora comentou aqui com vocês, os lençóis freáticos. Isso aí. Vamos falar então propriamente agora, sobre as estações de tratamento de água. Nas estações de tratamento de água ocorrem então 6 passos, 6 etapas. Então vamos falar um pouco dessas 6 etapas. Na primeira etapa ocorre a captação, ou seja, a captação dessa água. Na segunda etapa ocorre a floculação. Para ser realizada essa floculação, vai passar então, incluir ali o sulfato de alumínio, cal e cloro. Depois, o próximo processo, ou seja, a terceira etapa, é a etapa da decantação. Ou seja, então esta água vai ficar nesse recipiente por um tempo, aí todas as impurezas que ainda estiverem ali, elas vão decantar, elas vão ficar ao fundo deste recipiente. E na parte de cima, na parte superior, vai ficar então apenas a água que está passando por esse tratamento, a água mais limpinha. A quarta etapa é a etapa da filtração. Para passar por esta fase da filtração, então ela vai passar ali, essa filtração é realizada com carvão ativado, areia e cascalho. A quinta etapa é a etapa da desinfecção. E aí, para esta etapa, vai ser incorporado também cloro e flúor. É isso mesmo. O cloro ali para ajudar nessa desinfecção e o flúor também, que é muito necessário para o tratamento de cáries dos nossos dentinhos. Então, ele já é incorporado na nossa água. E por fim, ou seja, a última etapa é a etapa da distribuição. Então, essa água tratada vai ficar num reservatório e aí depois de estar nesse reservatório, que aqui só está água que já está totalmente tratada, que passou por todas as outras 5 etapas, que ela vai então para a rede de distribuição, para chegar então nas nossas casas. Aqui nós temos a água no estado bruto, passa então na estação de tratamento, onde inicia-se com a floculação, onde vai ser utilizado o sulfato de alumínio. Deixa essa água então decantar, ou também podemos usar a palavra descansar. O próximo etapa então passa por uma filtração, onde ela passa ali por areia, cascalho, seixos. Depois vai passar por um processo de cloração e fluoretação, ou seja, cloro e flúor, que vai ser incluído, olha aqui ó, incluído aqui neste tratamento. Depois passa para um reservatório e só depois de todas essas 6 etapas, de todo esse processo, é que ela vai então ser distribuída até chegar nas nossas residências. Feliz de nós que temos aí água potável em nossas residências. Vamos então à nossa segunda atividade. Sabemos que a água que utilizamos no nosso cotidiano passa por adequações nas estações de tratamento. Essa água vem de rios, lagos e afluentes em diferentes regiões. Em algumas delas, a poluição dos rios compromete a qualidade das mesmas, o que pode ser realizado para a despoluição de um rio. Não estamos falando só daquela água que vai lá para nossa casa, né? A despoluição de um rio. Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, para que a gente possa realizar a despoluição de um rio, é preciso remover a fonte de contaminação, ou seja, garantir que o esgoto não seja lançado nesse rio sem o devido tratamento, retirar os contaminantes e também contar com a vigilância da população. É muito importante que as pessoas tenham aí todo um cuidado, não fique jogando sofá velho, TV velha, móveis velhos no rio, né, gente? Não é certo. Vamos para a terceira atividade. A água, ainda com resquícios de sujeira e bactéria, é captada em rios e mananciais, até as estações de tratamento. Você sabe qual a estação de tratamento é a responsável pela água que você utiliza em sua casa? Faça uma pesquisa com os seus colegas e compartilhe ali, converse com os seus colegas sobre qual é a estação de tratamento aí da sua região. Aqui no nosso caso, a nossa estação de tratamento seria a Sanepar, que faz, né, todo esse tratamento. Vocês sabiam que em 1945, no Tarumã, foi instalada a primeira estação de tratamento de água? 1945. Você aí de casa, vamos deixar essa atividade não com um tempo para vocês responderem, né? Não um tempo dentro desta aula, mas para que vocês pesquisem ao final da aula e compartilhem aí essas informações
com os coleguinhas. Se você não sabe, pergunta para o papai, pergunta para a mamãe, pergunta pelo responsável aí de casa. Qual é a estação de tratamento aí da sua região? Falamos nessa aula sobre a definição dos mananciais e da bacia hidrográfica, os aspectos que influenciam na qualidade da água e o que são e quais as finalidades de uma estação de tratamento de água. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!